Queridos, eu quero trazer uma palavra para a igreja hoje, de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que nós sempre pregamos, com título, com temas. Eu tenho voltado muito o meu tempo, a minha concentração, a minha vida, para o estudo da palavra do Senhor de uma forma diferenciada, como nunca tinha experimentado, como nunca tinha estudado antes. E tem sido muito poderoso, porque eu tenho descoberto coisas a respeito da palavra do Senhor, que são coisas tremendas que mudam a nossa vida. Quando nós estudamos e falamos lá nos textos que estão no Novo Testamento, a respeito da palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que faz um monte de coisa, e que a gente sabe que ela é, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e tudo isso lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, todos esses textos que nós já conhecemos, a gente fala dele com uma certa autoridade de vivência e de leitura. Mas nós não falamos na profundidade espiritual que essa palavra tem, o qual Jesus fala e muitos não compreendem quando ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. E quando nós começamos a entender que a palavra de Deus ela é um espírito e ela é uma vida, e que cada letra da Torá, cada letra que está escrito, e cada vez que eu mencionar Torá, eu quero que você se acostume com essa palavra, porque Torá está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, que foram aquilo que foi entregue lá no Sinai a Moisés, que é a palavra de Deus falada e escrita para nós, e a partir de todo o restante da Bíblia, você tem que ter isso muito fixo na tua mente. Todo o restante da Bíblia é a explicação dessas porções. Então a Torá são os 5 livros, e o restante da Bíblia é só a explicação desses 5 livros que foram dados. Porque esses 5 livros são a palavra do próprio Deus, escrita para nós, para a mudança da nossa vida. Aí nós vamos entender que até mesmo o Senhor Jesus, lá no capítulo 8 do livro de João, do Evangelho de João, ele menciona que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, que verdade é essa que liberta? Que verdade que ele está falando? Do que ele está mencionando e o que ele está nos ensinando? E ali eu já trouxe essa palavra aqui para a igreja e expliquei para cada um de vocês que o que Jesus está falando é a respeito de um processo. Não é simplesmente conhecê-lo e a libertação acontece. É um processo o qual você desenvolve, e esse processo tem que ser um desenvolvimento contínuo na nossa vida. Quando nós achamos que existe um compromisso de alguém para fazer por você, você nunca acessa aquilo que Deus tem para ti, porque você está sempre terceirizando. Quando você terceiriza a responsabilidade de mudança, você também terceiriza a bênção. Eu vou repetir. Quando você terceiriza a responsabilidade de mudança a alguém, você está terceirizando também a bênção. Se é eu que mudo você, então logo eu tomaria a tua bênção. Porque se eu faço por ti, ganharei duplamente. Você está entendendo a palavra? Agora, não, você não está entendendo, porque ninguém disse amém. Talvez eu vou repetir então. Se você espera que eu faça alguma coisa que vai mudar a sua vida, então a recompensa de mudar a sua vida vai vir para mim e não para você. Porque o processo da continuidade do que Deus tem para nós depende de você e não de mim. Diga amém. Depende de você. Você é convidado a andar num caminho, não eu. Eu ando no caminho e sou chamado a aperfeiçoar os que entrarem no caminho. Certo? Agora, se você entrar no caminho e não desejar andar, eu não vou poder fazer nada por você. Então nós temos que começar a desmistificar essa ideia religiosa de que a igreja é um lugar de transformação para a tua vida, que ao entrar nesse lugar você é transformado, ou na hora que eu botar a mão na tua cabeça vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, se você não decidir trilhar o caminho para que isso aconteça. Eu dou o start, eu imparto, eu abençoo, mas a decisão é sua. Ontem eu estava aqui, foi uma palavra muito boa para os adolescentes, e tinha mais pessoas aqui juntos. Eu estava falando a respeito disso, a respeito da capacitação, sobre fidelidade, que é ser fiel. Todo mundo tem que ser fiel. O que é ser fiel mesmo? Quem é que estava ontem no culto? Firme, constante, perseverança e que não... Repete de novo, por favor. Firme, constante, perseverante e que não se afaste da verdade. Isso é fidelidade. Se você não é firme, constante, perseverante, e se você se afasta da verdade, você não é fiel. Logo, não adianta dizer que você crê, porque a tua fé é morta.
Cada momento que você titubeia no caminho, você está mostrando que você não crê. Porque se você crê, você seria firme, constante, perseverante e não se afastaria da verdade. Mas essa foi a pregação dos adolescentes. E vocês viram que eles fazem a lição, eles estão decorando. Você tem que fazer da mesma forma. Essa palavra que transforma, ela tem uma regra. Ela tem uma forma de aplicação. E o interessante é que nós somos roubados em várias coisas. O pastor Jair e eu ainda não comecei, só li alguns tópicos. Estamos lendo um livro muito interessante, que é uma bomba no mundo espiritual. Quando um judeu governa o mundo. Os reformistas, aqueles que brigam pelas questões de Lutero e tudo mais, após ler esse livro, vão sentir vergonha. Porque o tratamento das coisas e o levante contra a palavra de Deus que aconteceu em toda a nossa história de igreja é vergonhoso. As pessoas falam muito do romanismo e da perseguição que aconteceu nas cruzadas, mas os protestantes fizeram tanto quanto, ou pior. Foi terrível, fizeram de tudo. Lutero era um homem que odiava judeu. Criou leis, fez concílios para afastar, proibindo se ajuntar, chegar perto, proibindo ensinar, proibindo um monte de coisa, inclusive se casarem com quem não, que era proibido da sua comunidade casar com um judeu. E você vai dizer assim, pastor, está batendo em Lutero? Não, estou batendo num sistema errado. A instrumentalidade que ele teve de fazer as 5 solas e trazer a Bíblia para a nossa língua, é a instrumentalidade que Deus dá. Agora eu quero dizer para você, Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer a palavra e não pautar a nossa fé em homens. Diga amém, por favor. O problema é que muitos criam ícones. É o reformista, seja romano, seja protestante, seja sei lá o quê. E nós não viemos para cá. E eu falo isso com dor no coração, porque por muito tempo eu fui um batista. E não sou mais. E todo dia luto para que não haja nenhum resquício dessa doutrina na minha mente. Porque eu sou de Yeshua HaMashiach. Sou discípulo de Jesus. E eu não preciso de ninguém. Porque a unção que a palavra diz lá em 1 João me capacita. Quando eu crio ícones e começo a achar que algumas pessoas podem transbordar na minha vida, eu estou tirando aquele que tudo pode, aquele que já está em mim e que pela sua unção pode me capacitar para fazer todas as coisas. E isso é com você também, diga amém. E nós temos que avançar. Então assim, a Bíblia, ela é por ciclos, queridos. Ela tem ciclos. E se você começar a entender, nós nunca deveríamos estudar tematicamente a Bíblia e falar de temas que são muito legais e ajudam muita coisa, mas não tirando a essência. Todo Shabat tem uma porção que deveria ser lido, chamado Parashá, que deveria ser feito no Shabat, que é a porção semanal. Durante todo o ano você deve ler uma porção da Torá, junto com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, Torá, o Antigo Testamento, junto com os profetas e junto com o Novo Testamento. Toda semana teria que fazer essa leitura. Nós todos, todo dia nas nossas casas, dia após dia. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia judaica que eu tenho. Ela começa aqui no capítulo 10 de Êxodo, que é o que nós vamos ler hoje. Daí começa assim, primeiro, começa do 10 do versículo 1 até o versículo 12. Daí segundo dia, eu tenho a leitura que eu tenho que fazer. Terceiro, daí começa no 24. Quarto, até o 7º, tem a porção separadinha do que eu devo ler. Então, eu saberia exatamente. E aí em cima tem as referências. Vaikra, Brit Hadashah. E daí tem Romanos, 2 Coríntios. Tudo conectado com os textos que estão aqui. Para saber o tema que eu estou lendo e o que eu deveria estudar lá. Lembra que eu falei que o restante do Novo Testamento explica a Torá? Então ele linka nessa Bíblia judaica os textos do Novo Testamento que eu deveria ler junto com a Torá. Não é o contrário. É por aqui que conecta o restante. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, e você precisa entender esse ciclo, mas quer dizer então que todo ano a gente tinha que estudar a Bíblia. Sim. Então cada ano minha casa, minha família estudaria toda a Bíblia e no ano que vem tem que fazer tudo de novo. Sim. Porque é a continuidade na palavra que vai libertar você, diga amém.
É todo ano uma palavra nova, todo ano algo novo do Senhor que vai mudando e vai dizendo para você, faça isso, estude isso. E até que algo aconteça, essa palavra seja inculcada na cabeça dos teus filhos. Porque se você não lê, se você não tem uma continuidade, você nunca vai captar a essência. E a porção da semana tem um título que é vai. Baseado em Êxodo 10, verso 1, coloca aí. E eu vou falar um pouquinho com você sobre isso. Disse, pois, Yahvé a Moisés, vai ter com o faraó. O vai ali é uma palavra em hebraico que fala bo. Então, vai. Porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize esses meus sinais portentosos entre eles, para que narres a teu filho e aos filhos de teus filhos, como zombei do poder que havia no Egito. Olha, eu gostei dessa versão. Como zombei do poder que havia no Egito. E como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo assim, ó, nessa semana, a porção dessa semana diz assim, ó, ensine os teus filhos. Ensine os filhos dos teus filhos. Que todo mundo saiba que há um Deus em Israel. Mostre para eles como que eu zombei dos deuses deles. Cada praga do Egito era para destruir um deus egípcio. Havia 10 deuses centrais no panteão egípcio, que o Senhor destruiu cada um deles com as pragas. Não foi aleatória. Eles estavam mexendo exatamente na fé do Egito. Egito era a potência mundial, o império mais poderoso da história naquele período. E Deus vai exatamente libertar o povo dele e dizer assim, eu vou tirar vocês daí, do Egito, do império mais poderoso. Qual o império mais poderoso hoje? Da onde você foi tirado? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O império mais poderoso que tem hoje é o império das trevas, aonde todos estão dominados, porque a Bíblia declara, e não mudou isso, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, Brit Hadashah é a Nova Aliança em hebraico, que diz assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está morto, está dominado, está paralisado no maligno. O império mais poderoso que nós lutamos é o império das trevas. É por isso que Paulo, ao escrever a carta à igreja de Éfeso, ele diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, lá no capítulo 6, mas contra principados. E aí ele começa a dar a lista. Nos lugares celestiais. E olha que Paulo já estava bem depois de Jesus. Para você dizer que talvez isso seja alguma teoria do Antigo Testamento. Então o que nós precisamos entender é que o império que domina e continua dominando é o império das trevas. Por isso que nesse primeiro mandato está dizendo assim, vai lá, coloca primeiro no... Disse, pois é, mas vai ter com o faraó. Primeiro vai lá e fala com o faraó. Você precisa lembrar que... O que faz Israel no Egito? Para que Israel foi para o Egito? Alguém lembra o princípio disso? Havia uma fome muito grande na terra. E Deus leva um homem chamado José. Lembra de José? E esse José acaba se tornando governador. O homem mais importante nesse reino, abaixo de Faraó. Que o governador é um escravo bem sucedido. Porque ele não tem poder, ele está abaixo do rei. Faraó era um rei. E talvez você nunca tinha associado isso. Quem era Faraó? Você já pensou nisso? Era o irmão de Moisés. Faraó era irmão de Moisés. Lembram? Cresceram juntos. Moisés era para ser o herdeiro, era filho da princesa. E tinha um irmão. Então você precisa olhar o que está acontecendo aqui. Por que ele endurecia o coração? Por que ele não dava atenção? Por causa que ele tinha que ouvir o conselho do irmão. E pelo que tudo indica ainda, era o irmão mais novo. Por causa que já existia um quando surgiu
no rio. Mas estou voltando muito à história, vamos voltar para cá. Então Moisés estava lá porque a fome estava no Egito, Deus providenciou tudo isso, ele era governador, e aí Israel aparece para lá. Por que eles estão na terra de Gósen? Preste atenção, a terra de Gósen era um lugar melhor que tinha para rebanhos, e com a melhor terra, com fartura. Esse lugar foi dado porque José disse para o faraó que a descendência dele, que os familiares deles eram pastores de ovelhas. E no Egito, pastor de ovelha era maldição, não podia ter ovelha nesse lugar. Então eles assim, vão colocar em Gósen, nessa terra boa, e eles vão ficar lá e vão ter tudo do bom e do melhor. Só que mais tarde a Bíblia vai dizer que surge um outro faraó que não conhecia José, porque passaram anos, para dizer a verdade, 430 anos. 430 anos é um bom tempo. E não foi preservado a palavra que José tinha. Tanto que José pede para que quando Israel saísse de lá, porque ele sabia que Israel ia sair de lá, os seus ossos fossem levados juntos. Lembra disso? Então, na saída do Êxodo, levaram os ossos de José junto para o lugar de destino onde eles iam. Então, está mostrado aqui nesse texto, nesse texto que eu estou citando, que quem não faz parte do Egito, nem seus ossos podem ficar nesse lugar. Se você não faz parte desse lugar, não deixe nada lá atrás. O problema é que nós nos acostumamos, porque o lugar onde, até mesmo no Egito que nós estamos, sempre vai ser um lugar de bênção. Porque se nós estamos no Senhor, mesmo que o Egito simbolize uma escravidão no pecado, ou numa vida com problemas no passado, mesmo assim, tem lugares bons que nós somos colocados. E se você continua lembrando das coisas boas que passaram, e você não se deixa experimentar no novo de Deus, você não consegue transicionar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me falaram lá em Israel em 2012, eu respeito Israel, respeito a palavra profética, mesmo que eu era ignorante em muitas coisas, mas falaram, o denominacionalismo vai acabar, escreve isso aí, não vai ter mais, eu sou da igreja X, eu sou do tabernáculo, eu sou de não sei aonde, tu não vai ser de coisa nenhuma, daqui uns dias vai acabar tudo isso, e vai acabar, e aquele que tentar ostentar esse tipo de coisa, vai acabar junto. Porque tem uma palavra profética que tem um povo escolhido de Yeshua HaMashiach, do Senhor, aqueles que estão em Cristo, e só eles vão estar com o Senhor. E se você ficar brigando por território, ou achando, ainda tu está naquele, sabe aquela igreja do cardápio, que eu fico olhando, não, eu quero vamos ver onde é que eu vou ir hoje. Esse aqui tá bom, ele fala o que eu quero. Paulo fala a respeito disso, como tendo comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de falsos mestres, para ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eu quero dizer para você, enquanto você está procurando uma palavra que conforte o teu coração, você nunca vai ouvir Deus. Enquanto você procurar uma palavra que conforte o seu coração, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Porque tudo que ele tinha para falar, está em Hebreus capítulo 1, tendo Deus havido falado aos pais pelos profetas, hoje falou a nós pelo seu Filho, e tudo que ele falou está aqui. O que nós precisamos está aqui. Então o que está acontecendo aqui? Esse povo agora esqueceu quem era José, esqueceram os grandes feitos, esqueceram a Torá. Cada vez que o povo esquece a Torá, ele perece. Anota isso. Toda vez que o povo esquece a Torá, perece. A igreja que nós estamos vivendo é uma igreja crescente, não diga amém. É uma igreja crescente, é uma igreja que está abarrotando de pessoas, mas que Jesus não está nela. A igreja da atual circunstância está cheia de gente, mas Jesus está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Eu não quero nem forçar a interpretação, mas só para te dar uma informação. Esse abrir a porta, ele só ceia num dia. Quando que é o dia da ceia com Yeshua? Shabat. E tem endemoniado dizendo que a gente está judaizando a igreja. Eu estou te trazendo de volta para que tu possa ceiar com ele, porque senão vai ficar para o lado de fora.
Não da igreja, do reino. Não adianta escrever na testa, eu sei do reino, eu vivo o reino, o reino, o reino, e não conhecer o Senhor do reino. O Senhor do reino tem um nome, Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Ele vem e vai voltar, e vai buscar a sua igreja, aqueles que estão nele. Eu não sei por que você não deu nenhum glória a Deus. Ou você está com medo porque está fora, ou você não entendeu nada do que eu estou falando. Reage, igreja. Porque nós estamos num tempo crucial de mudança de estação. O ano de 2024 será um ano que nunca vai ter uma repercussão tão grande no mundo espiritual. É o ano das portas abertas. Anota isso. É o ano das portas abertas. Ou você entra para aquilo que Deus está abrindo para você, ou você vai ter uma porta fechada na tua direção e não vai conseguir entrar mais. Não, mas ano que vem tem de novo, pastor. Não. Entenda os tempos e as épocas. É tempo de você começar a olhar para o Senhor Jesus e começar a amar Ele de verdade. É tempo de você começar a olhar para a Torá e se abastecer da palavra. E está escrito aqui: porquanto lhe obstinei as entranhas do coração. O povo que está debaixo da manifestação faraônica desse império das trevas tem as entranhas e o coração. O que é as entranhas, querido? Essa região aqui, ó, as vísceras, mas falando num sentido de entranhas, quando Jesus diz: aquele que crer em mim, do seu interior, das suas entranhas, fluirão rios de água viva. O coração é o coração, mas está associado ao que você pensa. Porque o que você pensa, todo pecado começa na mente e desce para o coração, a palavra fala. Então está associado à parte do teu cognitivo, do teu pensamento. Desce para o coração. E aí, se tu pensar algo mal com os olhos, vem na mente e desce para o coração. Agora, as entranhas é o lugar aonde o Espírito quer mover. Então, um coração firmado, as entranhas cerradas, não há condição de mover do Espírito de Deus. Essa é a característica do povo que está debaixo do império, queridos. Não é natural. Não é normal. Você precisa transicionar isso. E olha só. Ele fez grandes sinais e maravilhas no meio. Cada praga teve essa... 430 anos. Sabe que muitos dos judeus que estavam lá cativos no Egito acreditavam nos deuses? 430 anos numa cultura, você começa a ter uma conduta religiosa, mesmo sabendo que você não é daquele povo, você começa a se comportar que nem aquele povo. Sabe o que acontece no nosso tempo? Tem muita gente aqui que é do céu, diga amém. Não, pastor, o senhor diz que não tem céu. Não, estou dizendo céu porque do céu você veio, para o céu você vai voltar, mas não num aspecto de nuvenzinhas. Ser um cidadão do céu, a Bíblia fala. E você já está lá, diga amém. A palavra assim afirma que nos colocou juntamente com Ele, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Mas vós já estáis na congregação, lá no Monte Sião celestial. Você já está lá. Mas como se eu estou sentado aqui ouvindo falar, pastor? É que o problema é que você só pensa no que está acontecendo agora. Porque falta a palavra para mostrar onde o Senhor te vê. E enquanto você não te enxergar onde Deus te vê, você nunca vai alcançar o propósito que Ele tem para você. Então comece a enxergar onde Ele está te vendo. E para de olhar para você onde é que você está. Eu falei ontem aqui para os adolescentes. Essa igreja é um portal. Quando tu entra nesse lugar aqui, você é posicionado para o teu destino, para o teu êxito e para as nações, diga amém. A pau do Senhor, se é para Ele, pode aplaudir. Porque se tu está pensando que tu vem aqui para ouvir o Aguinaldo, tu está muito enganado. Há uma unção apostólica nessa casa, que já rompeu. Se você não viu, acorda, deixa cair as escamas. Eu estou mostrando para você que tinha um povo que não era daqui e que estava pensando que era. Esse povo é você. Que Deus está mostrando que você não é daqui, você tem um propósito muito além desse lugar. Deus vai te projetar para as nações, Deus vai te levar para lugares antes da vinda dEle, para que você possa reinar com Ele. Há um povo que vai ser ativado aqui nesse lugar, para mudar a situação. Não é a Giruá, queridos, é as nações, é a Argentina, é Paraguai. Sabe por que não se entende? Porque isso não é natural. Isso se chama unção, isso se chama poder de Deus. Aquela visão que foi dada anos atrás,
Não é algo natural, você não consegue compreender. E eu falei ontem para os adolescentes e falo para você, igreja, nós não vamos ficar correndo atrás de gente aqui em Giruá. Para de pensar assim. Pastor, eu queria tanto alguém que cuidasse de mim, que me amasse. Assim, ó. Então casa, tem um marido, tá? Tu quer amor? Vai casar, vai ter um marido. Se tu não tem amor, briga com ele, não comigo. Tá faltando carinho? Vai abraçar tua mãe, vai abraçar teu pai. Tá faltando beijo? Pai, beije teu filho, beije tua filha. Quer colo? Vai nos pais. Ei, cura tua alma. Cura a tua alma. Não é minha função. Eu não sou o bom velhinho que colocaram até dentro da igreja. Está meio redondo aqui, mas não. Não confunda. E a barba eu pinto para não ficar parecido. Mas só para avisar para você, eu não vou ficar sentado aqui com o ovelha sentado no meu colinho. O que você quer? Se comportou bem? Esse é o pastor Noel que montaram. Eu não sou assim. E você não vai encontrar nenhum homem de Deus dessa forma. Você vem aqui para ser ativado no espírito, no potencial daquilo que tem aí dentro. Deus colocou tesouros em vasos de barro. Tem ouro aí dentro, que não é coisa desse mundo. É poder de Deus. Tem coisas valorosas que o diabo está todo dia querendo roubar. Todo dia estão querendo roubar de você quem você é. A essência daquilo que colocaram. Tem unção, tem poder, tem manifestação de Deus, tem línguas. Eu queria tanto aprender a falar em línguas. Tu não vai aprender a falar em línguas, porque falar em línguas não se aprende, se ativa. É o Espírito em nós, a linguagem do céu. Antes de você falar português ou qualquer outra língua que você saiba, Deus colocou em você o dom de línguas. E isso vai ser ativado em você. Diga amém, por favor. Porque nós somos uma igreja que vai mover nos dons. Daqui um dia tem um treinamento e todos vão fazer fila aqui na frente, diga amém, para aprender a mover nos dons espirituais. Porque isso também se aprende. A Bíblia, eu estou começando a catar os versículos que ensinam isso. Porque a gente ficou até na religiosidade que eram uns especiais, os mais ungidões, aqueles escolhidos do Senhor que recebem os dons. Não, é para todo mundo, está em você. Você precisa só ser treinado para isso. Queridos, temos que sair do Egito. Isso é resquício do Egito. Saia daí. E se não sair do Egito, a tua geração não muda. Esse texto todo, essa paraxá, que está falando aqui, meu irmão, é terrível. Olha o capítulo, tem muita coisa para falar aqui. Capítulo 11, verso 1. Olha só. Trarei mais uma praga sobre o faraó e o Egito. E depois dela, ele permitirá a sua saída daqui. Quando ele permitir que saiam, os expulsará completamente. Fale agora ao povo que todo homem deve pedir ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha joias de ouro e prata. Adonai tornou os egípcios bem dispostos para com o povo. Além disso, Moisés era considerado pelos servos de Faraó e pela população um grande homem na terra do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí foi Êxodo 11. Vai ser homens como você, mulheres como vocês, que vão ter inteligência e criatividade para resolver problemas. Aonde os ímpios antes resolviam. Você sabia que a maior parte da igreja resolve problema com ímpio? Não precisa responder, mas deixa eu te dizer. A pessoa que você corta o cabelo é crente ou não? Não responda. A pessoa que você faz a unha, mulher, é crente ou não? O mercado que você faz as suas compras é de um irmão da igreja, crente ou não? A padaria onde você compra o seu pão é de um crente ou não? O mecânico que você leva o seu carro é de um crente ou não? O posto que você abastece é de um crente ou não? O médico que você vai é crente ou não? A farmácia onde você compra é de um crente ou não? Complica, né? Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele vai transferir a riqueza do ímpio para o justo? É que Ele vai capacitar o justo a governar em todas as esferas, a montar negócios, aonde o ímpio, você que é crente não vai procurar o ímpio vai procurar você. Não, eu vou repetir, eu acho que tu não está entendendo. Deus vai capacitar você com tanta sabedoria e inteligência, você vai montar negócios, aonde não mais vai precisar procurar no ímpio. O ímpio vai procurar você e você vai ser um abençoador.
Está entendendo qual é que é? Isso que eu não falei, agora eu olhei para o Marco, eu lembrei. E a academia que você malha, é de um crente ou é de um ímpio? Hã? Ai, mas é para abençoar nós. Eu estou procurando na Bíblia esse versículo, que diz que o ímpio abençoa o justo. Eu não, na minha Bíblia não tem. Tem na tua, me mostra, por favor. Quando chegar em casa, tu me mostra o versículo, e o ímpio abençoará o justo. Não. A minha Bíblia fala que por causa do justo, Deus abençoa até o ímpio. Por causa de você, Ele faz com que a terra na lavoura chova na tua, né, meu irmão? Faz com que chova na tua e abençoa o que está no teu lado também. Mas não é por causa deles, é por causa de você, que é justo. Ele manda a chuva sobre justos e injustos. Mas por causa que você está aqui, sabe por que a gente é o sal da terra? Porque no momento que tira daqui, e vai ser tirado, tudo apodrece. Muda essa cabeça. Muda esse jeito de pensar. E quando eu falo ímpio, eu não estou falando daquele que participa da igreja aqui ou não. E eu falei várias vezes crente aqui, me esqueci da última pregação. É do santo ou do ímpio? Tu também esqueceu, né? Que tu está mais crente do que santo, né? Nós aprendemos na última pregação que nós não somos crentes, nós somos santos. Olha só. Queridos, então, quando está dizendo aqui, Deus disse, eu vou tirar você da escravidão e vou prosperar a sua vida. Eu vou fazer com que as pessoas te deem condições. Está escrito aqui, quando você sai do Egito, você sai com riqueza. Diga amém. Se você continua lascado, é porque você não saiu do Egito ainda, ou porque a tua mente franciscana romana ainda acha que o rico vai ir para o inferno. E isso não está escrito em nenhum lugar na Bíblia. Porque se riqueza fosse o lugar do inferno, não seria Satanás o príncipe desse mundo, mas Yeshua, porque ele é rico. E a Bíblia fala, ele sendo extremamente rico, se fez pobre para que vós enriquecesseis. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios. Então o que ele está fazendo? Ele quer que você desfrute. E quando falo riqueza aqui, é que a nossa cabeça está muito pervertida com o que a internet nos mostra. Pensa que riqueza é ostentação. Ser rico é você ter condições de sustentar sua família, viver bem, não se preocupar com pagar conta. Isso é riqueza. Não se preocupar com pagar conta e poder ainda abençoar os outros. Poder abrir empreendimentos que abençoem outras pessoas. Eu profetizo sobre essa igreja que Deus levantará homens e mulheres com inteligência para poder prosperar, não se preocupar com as contas e abençoar outras pessoas. Eu estou preparando vocês, igreja. E quando começar a acontecer, não fica... Sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer muito em breve isso. Porque é assim, ó. Deus vai fazer muito rápido. E daí o que alguns vão fazer? Alguns vão sair da igreja magoados. Porque o pastor escolhe os preferidos. Só fica com os ricos. Não, eles vão enriquecer. Porque eles estão entendendo a Torá. Porque eles estão entendendo a palavra. Porque eles estão se movendo no profético. Porque eles estão fazendo o máximo possível. Sabia que os 12 de Jesus tiveram que abrir mão da vida deles para poder ter um modelo na vida? O que você tem aberto mão para que o modelo se estabeleça em você? O problema é que nós não abrimos mão de nada para seguir ninguém. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. E aí a gente quer que algo aconteça. Mas Deus está dizendo aqui, nessa palavra, nessa porção da Torá, que é tirada ali. Olha só, tem tanta coisa. Mas vamos dar um pulinho lá para o capítulo 12. Todo esse processo aqui, então, começa uma separação. Deus está dizendo, eu vou tirar vocês. Vocês serão o meu povo. Eu serei o Deus de vocês. Vocês vão me adorar. Vocês vão aprender. Eu vou enriquecer vocês. Para que vocês possam cumprir o meu propósito. Sabe qual é que é a riqueza que Deus deu para o povo de Israel? Sabe qual era o propósito da riqueza que Deus deu para Israel? Alguém faz ideia? Quer arriscar? É um culto, mas o culto sempre é ensino. Por que Deus deu tanta riqueza para Israel? Para que Israel pudesse
cumprir o propósito que ele tinha. Qual era o propósito que Deus tinha para Israel? Que Moisés subisse no monte e recebesse a Torá. E depois, qual foi o primeiro mandamento? Você vai construir o que Deus mandou construir? Tu está dentro de uma igreja que tem o nome desse negócio. Um tabernáculo. E ele dizia, faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Só a menorá era 59 quilos de ouro maciço. Um artefato do templo. Deus poderia pedir oferta para escravo lascado? Quantos anos você acha que um trabalhador egípcio, escravo, judeu no Egito, levaria para conseguir fazer a menorá de ouro? Sabe quanto que era? Calculei esses dias, mais de 18 milhões, só a menorá. Não vou nem falar do escravo egípcio. Você, quantos anos para poder fazer com um trabalhador comum um negócio desse? Só para um artefato assim, não, eu quero contribuir aí no teu propósito, Senhor. Me diz o que eu quero. Não quero muita coisa, só faz o candelabro aqui para mim. Tá? Como é que é para ser feito? Eu quero 59 quilos de ouro maciço. Tá? Pode fazer. Tu está pronto para fazer? E se tivesse a condição financeira, teria o coração para fazer? Ou você diria assim, que é isso? Lembrando que isso, varão, né? Que isso? Isso aí não é de Deus. Só 820 anos para construir a menorá. Se você trabalhando, um assalariado levaria 820 anos. Obrigado, Robson. Sem comendas, todo salário. Então, aprenda algo. Não se ofenda se você é um assalariado. Só abra tua mente. Só abra tua mente. Será que essa é a condição que Deus escolheu para você? Não me responda. Será que essa é a condição? Será que Ele não colocou aí nessa cabeça uma mente de Cristo para você poder projetar coisas grandes? O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Está escrito na Bíblia. Eu não gosto dessas palavras assim. Ah, mas é Bíblia. Desculpa. Eu não posso gostar ou não gostar. Está aqui, está nos ensinando. Porque a nossa condição sempre nos faz nos diminuir. E olha só o que acontece, queridos. É propósito. E assim, todos aqueles... E não pense que isso foi dízimo. Ou oferta, ou dízimo ou primícia. Primícia e dízimo era outra coisa. Ele diz assim, todo aquele que se mover com um coração voluntário para entregar. Então poderia falar de tudo. Tudo era revestido de ouro. No templo de Deus. No tabernáculo que Ele fez. Sabe o que eu quero falar aqui como mensagem para você? Não é para ficar triste e dizer assim, meu Deus, não tem condições. É para te abrir tua mentalidade e entender que o teu Deus é muito maior. Nunca pense, a energia que você gasta para pensar em coisa pequena é a mesma para pensar em coisa grande. Anota isso. A mesma energia que você gasta para pensar em coisa pequena é a mesma que tu vai gastar para pensar em coisas grandes. Quem pensa sempre em coisa pequena é medíocre. Eu sei que você não gosta dessas palavras. É medíocre. Você não sabe o quanto eu fui amaldiçoado nessa cidade por projetar isso aqui. Só que o tempo que eu gastei para pensar, eu poderia pensar num quadradinho. A primeira igreja que nós começamos aqui era o tamanho desse palco. Esse palco tem de lá até aqui, tem 7 metros. 3 mais 5, não 8, é 1 metro a mais ainda. Aqui tem 1 metro a mais, como se fosse até aqui. A igreja que nós começamos era como se fosse daqui até a parede, de lá da ponta da cortina até a outra cortina. Aqui tem 15 metros, se você não sabia. A igreja que nós começamos aqui era 15 por 7. E não tem nenhum problema. Foi muito útil no tempo em que nós estivemos ali. Mas se minha cabeça estivesse nos 15 por 7,
Nós estávamos encaixotadinhos até agora aqui. E como que nós seríamos um centro de treinamento para as nações? Quem ia vir dos Estados Unidos para entrar numa caixinha de fósforo? As pessoas que vieram de São Paulo, que vieram do Rio de Janeiro, que vieram de Santa Catarina, que vieram de todos os lugares aqui, que ficaram alojados na igreja, ficariam aonde aqui nessa caixinha? Você está compreendendo o que eu estou querendo te ensinar aqui, queridos? Então, projete coisas nobres. Isso aqui não é ostentação, isso é propósito. O lugar que você pisa aqui dentro não é ostentação, é propósito. Digam amém, pelo menos. Amém. E não é meu, é nosso. Sabe o que acontece? Quando a mentalidade de um povo é pequena, gera ciúmes, inveja e maledicência. Quando a mentalidade de um povo é pequena, o pessoal olha e não suporta, entra num ambiente esse aqui e morde os lábios, dizendo assim: meu Deus, tem que ter roubado, tem que ter feito alguma coisa, não é possível. Porque lá dentro do seu coração é doente, tem maldade. Porque a incapacidade de produzir, de sonhar, de pensar, de ter uma conexão da mente de Cristo, impede dele de ver o futuro. Agora, quem entende a mente de Cristo sabe que talvez não tenha nem condições de comprar uma cadeira dessa a qual você está sentado. Porque não veio de graça também. Ninguém vai entregar aqui de oferta. E se eu falasse do preço da cadeira dessa aqui para você, um assalariado não consegue colocar 6 ao redor de uma mesa. 4, melhor dizendo. E você está sentado aí, todo domingo, usufruindo de alguma coisa que é um milagre de Deus nessa terra. Talvez, quando você entrar aqui, eu me lembro quando surgiu o projeto do GAD, eu fui apresentar isso para a cidade. Alguns políticos me procuraram e disseram assim: o quê? Esse traje que você está, esse uniforme é muito caro, porque na época o uniforme era R$400 do GAD. Isso é muito caro, isso é projeto social, não vale a pena investir tudo isso. Eu olhei para a pessoa e disse assim: então projeto social não pode ter nobreza? Você quer que eu faça um coletinho de TNT? Quando as crianças dessa cidade entravam no GAD, vestiam aquele traje do GAD, pegavam as espadas que nós temos, que são espadas que nem de oficiais militares mesmo, mas feitas sob nossa encomenda, sob nosso CNPJ, espada decorativa. Eu via nos olhos dele uma esperança de um futuro, porque eu olhava para eles e eles viam que eles poderiam ser alguma coisa mais do que aquilo que eles estavam vivendo. Só que ninguém enxergava isso. Todo mundo morria de inveja. E teve algumas pessoas até que vieram dizer assim: o meu pastor, crente, né? Esses eram crentes mesmo. O meu pastor vai fazer o melhor. Eu mandei um convite para todas as igrejas da cidade para participar do GAD, para ser parceiros. E aí um retornou, me devolveu a cara e disse: meu pastor vai fazer um projeto melhor que o teu. Nós não vamos participar. Se eu botasse a mão na testa, saía assim, ó, que nem uma cobra endemoniada. Sabe? Num lugar de mentalidade pequena, uma mente brilhante é resistida. Pastor, está se achando a mente brilhante? Não estou me achando, eu sou. Eu não preciso me achar, eu sei quem eu sou. Agora eu sei que aqui dentro também tem pessoas com mente brilhantes. Não seja resistido. Quando você entrar por essa porta, quando você entrar por esse local, você sabe que você entrou num portal de nobreza, de projeção do teu futuro. Acredite, você vai conseguir. Não ouça as vozes que estão ao redor, ouça a direção que vem do céu, e você vai avançar. Não aceite que alguém diga que não é possível, porque tudo é possível aquele que crê. Mas também crer é receber. Receber, e quando recebemos nós nos movemos no que recebemos. Então parece que é só criar. Eu acredito, não, eu acredito, eu recebo e eu me movo naquilo que eu recebi. Aí todas as coisas vão ser possíveis para você. Então, continuando aqui, queridos, olha o que diz no 12.
a partir do 43. Eu vou ler aqui nessa versão aqui para você. Então Yahvé ordenou a Moisés e Arão: eis as leis para o sacrifício de Pêssah, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Pode botar o próximo versículo. Olha só, aí ele diz assim: vocês vão sair daí, Pêssah, que era a saída do Egito, e nós estamos aí na preparação, porque a primeira festa nós vamos ter agora, Tu B'Shevat, quarta-feira, Ano Novo das Árvores. Esteja presente aqui, vem a igreja em peso, que é um tamanho de um ato profético, bíblico, para você aprender. Nós vamos falar uma palavra poderosa aqui para você sobre a árvore plantada que você é. Então você vai saber a respeito disso. Tu B'Shevat, quarta-feira agora, vai ser transmitido também ao vivo para a nossa igreja online. E então depois disso nós temos Purim, e aí nós temos, não, perdão, depois disso nós temos Pêssah. Não, Purim primeiro. É Purim e Pêssah. Pêssah é o que inicia o nosso calendário bíblico. É a festa que inicia o calendário bíblico. E você precisa se mover por princípios. Sabe uma coisa que eu descobri? E até estava conversando com o pastor Jair, e depois eu fui pesquisar para ver isso aí. A gente fala muito sobre primícia, amém? Sobre dízimo e sobre oferta. É princípio que a gente ensina. Mas o princípio que ativa todos eles é um chamado Shabat. O que ativa o poder da primícia, dízimo e oferta é o Shabat. Então você precisa aprender sobre isso. E o Shabat não é legalismo. Você precisa aprender sobre essas coisas. Mas nós vamos aprofundar cada vez mais. Então, quando entrarmos em Pêssah, é uma festa para quem faz parte da cidadania celestial. Não é para estrangeiros. Entrando um escravo, comprando depois de circuncidado, terá direito de comê-la também. Olha só. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Olha só. O residente temporário, o assalariado estrangeiro, e ainda que circuncidado, dela não comerão. Só se eu fosse pregar sobre isso aqui, nós iríamos horas, só para te explicar. É uma aliança para filhos. Continuando. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar Pêssah, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família, então poderá participar. Olha só, ninguém pode celebrar Pêssah se não for circuncidado. Quem é a nossa Páscoa? Paulo fala isso. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Quem pode celebrar Páscoa? O que é a Páscoa? A saída do Egito. Só pode celebrar a saída do Egito aquele que tem aliança com Yeshua. Aquele que está aliançado com ele, aliança de sangue. É por isso que muita gente na igreja não se aliancia e não consegue sair da vida pregressa. Ficam sempre na mesma situação, voltando tempo atrás, batendo na mesma tecla. Sai desse lugar, em nome de Jesus, entra em Jesus. Muda de vida, chega, meu irmão, não dá tempo. Querido, não sei se você está percebendo, é murmurando, é reclamando, é triste. Eu não gostei da palavra, não gostei do irmão, não me cumprimentou, não me abraçou, não me beijou, não disse que me ama. Eu já disse, resolva teus problemas emocionais, meu irmão. Vai se tratar em nome de Jesus. Vai procurar alguém que te ajude. Mas venha para Jesus. E queira Ele, na essência dEle, viva com Ele. Pague o preço por ele. Ou você acha que quando começar uma perseguição, e cuidado, que talvez não vai ter essa musiquinha lá que vão arrebatar a igreja. Cuidado. E você vai começar um tempo difícil. Como que tu vai ter força? Tu vai ligar para mim? Pastor, estou me perseguindo. Mas eu vou desligar o celular. Eu nem te conheço. Porque você está me perseguindo é porque você não amadureceu a tempo. E aí você tem que passar por um processo mais alto. E aí sabe o que vai acontecer? Vai ter muita gente negando Jesus.
Vai ter muita gente negando Jesus. Cada vez que alguém se aborrece com a palavra, está negando Jesus. Cada vez que alguém é seletivo e diz assim, não, isso não é para mim, é uma palavra dura. Sabe onde é que está escrito isso? João 6,66. Duro é esse discurso, quem pode suportar? É a partir de então, muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele. Não era qualquer um, discípulos. Aí Jesus, preocupado um monte com ser benquisto, olha para os 12 assim, e vocês? Também vão querer ir? A oportunidade é agora. Aí Pedro, né, como sempre, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Você precisa encontrar a palavra de vida eterna, e não a tua vontade, meu querido. Deus vai fazer um rebuliço nessa igreja, e vai ser coisa tão forte. As pessoas vão vir para cá só para receber aquilo que tu carrega. Diga amém, por favor. Pelo menos profetiza na tua direção, porque Deus vai fazer coisa grande. Vai ser coisa grande. E cada um anda naquilo que recebeu. E nós não vamos nos preocupar. Agora aqui, queridos, uma coisa que eu vou explicar para você. Eu estou enfalado isso aqui, mas tem muita gente que não entende. Sabe qual é a diferença da igreja pastoral e da igreja apostólica? Vou te dizer. A igreja pastoral é uma igreja temporária para receber aqueles que estão chegando. A igreja apostólica é uma igreja de avanço, que não prepara ovelhas, prepara águias. Já tenho falado isso aqui diretamente. Uma igreja pastoral tem um risco. É claro que a parábola ali, eu não quero trazer nenhuma heresia, não me interprete mal, mas observe a situação. O que aconteceu? O pastor deixa as 99 atrás de uma que se perdeu. E quem cuidou das 99, queridos? Ovelha agora cuida de ovelha? O que a Bíblia fala a respeito do próprio Jesus falando? Que o ladrão não entra pela porta, ele pula a cerca. Então, se eu saio como um pastor atrás de um que se perdeu, eu vou deixar 99 para ser preso de Satanás? Ou tem lobo infiltrado no meio, que não vê a hora que o pastor vai buscar o perdido para se levantar e começar a ser líder dentro da igreja? Tem gente que tanto quer que o pastor saia para buscar os perdidos, que na verdade está querendo a posição do pastor, porque é um lobo vestido de ovelha. Por que eu não quero cuidar de ovelha? Porque Davi foi tirado de trás das malhadas e foi colocado como rei de Israel. Se ele dissesse, não, eu sou pastor, meu chamado é pastor, ele ia estar tocando harpa até hoje. Não, já ia ter morrido, mas ia ter ficado a vida inteira tocando harpa lá, e não seria o rei de Israel. Ei, discirna os tempos e as épocas que Deus está ministrando na sua vida. Você ainda quer ser o bebezinho cuidado? Ou você já está bem grandinho e está na hora de ter responsabilidade? Querido, não estou te ofendendo em nada, só estou falando contigo as realidades do reino. Eu preciso pegar na tua mãozinha? Nem o meu filho atravessa pegado na minha mão a rua mais, só quando eu quero fazer um carinho, abraço ele, coisa e tal. E você ainda quer que eu te conduza pela mão? Meu irmão, vergonha nessa cara. Está na hora de você pegar na mão da criancinha, andar com ele por um tempo e apresentar ao pai, para que ela faça o mesmo processo. Então, se não é circuncidado, não pode participar. Tem que ser circuncidado. Vamos terminar o texto aqui. Olha o verso 1 do capítulo 13. Adonai disse a Moshe: separe para mim todos os primogênitos, tudo que sai
em primeiro lugar do ventre, dentre o povo de Israel, dentre os animais pertencem a mim. Agora, a igreja que fala em Hebreus, que nós fazemos parte, é a igreja dos primogênitos. Você é um primogênito do Senhor, diga amém. Você é o primogênito. Os primogênitos pertencem ao Senhor. E nós temos que nos portar como um primogênito. O primogênito é o mais velho, o primogênito é o responsável. O primogênito é aquele que tem a porção dobrada. Eu achei que te dizer um amenzinho melhor agora, né? O primogênito tem direito à porção dobrada. Então você tem que entrar nesse processo. Mas eu gostaria muito, eu preciso ser cuidado em alguns aspectos. Pastor, eu preciso me alinhar em alguma situação. Deixa eu te ensinar um princípio aqui. Seus problemas emocionais, eles podem ser resolvidos espiritualmente primeiro e depois emocionalmente. Quem estava aqui no treinamento que nós fizemos? Levanta a mão, bem alto. Houve ou não houve cura aqui no nosso meio? Até de problemas emocionais. Diga um amém mais forte. Amém. Tu está esperando o próximo evento? Para receber outra cura? Ou você está se movendo em Deus para que você seja a cura? E aí? O que nós queremos ser? Aqueles que buscam o tempo todo e fica torcendo para que o profeta olhe para você? Se bem que alguns fugiram, né? Quando o profeta começou a profetizar, que alguns teve gente que carpiu o dedão. Vai que revela os meus pecados. Mas aqueles que se atiraram para frente foram curados. Aqueles que entenderam o processo, que se exporam, receberam a cura. Deixa Deus te expor, querido. Aqui dentro, nós não somos religiosos. Não queira ser aquilo que você não é. Deixe, se exponha, deixe Deus trabalhar. Se exponha ao Senhor, não estou dizendo se expor na frente dos outros. Quando Deus mostrar para você, quando chegar um movimento, alguma situação, deixe, se apresente. Essa porção aqui de vai, é uma ordem para que você possa organizar. Olha aqui, deixa eu finalizar contigo falando algumas coisas de toda essa preparação para a peça. Deus quer tirar você do Egito. Quer mostrar os grandes milagres que Ele fez e que Ele continua fazendo na sua vida. Ele quer que você ensine isso para a sua geração. Só que o ensino para a geração, pais que estão aqui, você não ensina o teu filho largando ele, já virou cultinho infantil de novo, no depósito ali, onde você larga e depois busca. De tempo em tempo, vai ter um movimento ali especial, diferenciado para eles. Então você tem que ensinar os teus filhos a respeitar a casa. Sabe o que acontece? Israel recebeu toda a palavra, mas respeitou Moisés. Porque o líder que tirou do cativeiro foi um homem, não foi Deus. Deus ordenou, Moisés obedeceu, mas quem fez o papel lá foi um homem, não foi um anjo. Quem teve que falar todas as vezes com o faraó não foi um anjo, foi um homem. Então aprenda um princípio. Se submeta aos homens segundo a Torá. E ensine a tua geração a viver isso aqui. Amém, queridos? Ensina os teus filhos. Pais, mas não fique chateado achando que a gente vai acabar com o culto infantil. Não, nós vamos melhorar. Propósito firmado. E a palavra tem que ser ensinada em casa. E aqui ela é consolidada. Se coloque em pé que eu quero orar por você. Deus quer te levar do Egito para um lugar de prosperidade dentro do propósito dele. Ele vai te capacitar, igreja. Ele vai te capacitar
a viver tudo aquilo que Ele planejou para você. Você vai investir o seu tempo, você vai investir sua vida, não de qualquer forma, segundo os princípios da Torá. E Ele vai poder dizer para você em todo momento, vai. Porque a ordenança do ir, que é o tema dessa palavra, é para que você seja um libertador da geração e do território, começando pela sua casa, no lugar onde você está. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua igreja e declarar nesse tempo que toda estratégia maligna, todo cativeiro, Pai, tudo aquilo que foi construído no Egito, caia por terra em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra comece a trazer libertação de uma forma contínua, de uma forma profunda, que a palavra esteja na boca e no coração dos teus filhos. Pai, que as entranhas sejam, ó Deus, tomadas pelo poder do teu rio e que eles possam ministrar, ó Deus, na sua casa, começar pela sua casa, com tudo aquilo que o Senhor tem, com o poder, com a graça, com a glória. Eu abençoo o teu povo, Senhor, para prosperar no intento para o qual o Senhor o chamou, no propósito, no destino. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos toda estratégia maligna, ó Deus, de fazer regredir, ó Pai, de fazer voltar atrás. Nós cancelamos agora, Pai, que os teus filhos possam olhar para frente e que eles possam ver aquilo que o Senhor já planejou e tem preparado para cada um. Eu abençoo eles em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, igreja.